Vocês já notaram como todas as fotos de hoje em dia elas parecem ultra iluminadas, meio distorcidas, com todas as cores muito vibrantes assim, com informação tanto na luz quanto na sombra? Isso em partes é por causa do HDR, você já ouviu falar? Os celulares mudaram não só a fotografia, mas a forma como a gente enxerga o mundo. Esses dias eu estava assistindo um vídeo muito legal aqui no YouTube que fala sobre especificamente como as lentes dos celulares têm distorcido um pouco a nossa percepção da realidade. Eu fiquei com isso na cabeça, achei muito legal e eu lembrei de uma aula que eu dei na área de membros que era sobre tanquinhos, o porquê que eu odeio tanquinhos. E lá eu explico basicamente o porquê que a gente não deveria pintar fazendo overmodeling. E como exemplo de overmodeling, eu falo sobre o HDR. O HDR também é conhecido como High Dynamic Range. Basicamente é uma foto que junta 3 exposições diferentes em uma só fotografia. Então é basicamente como se você tivesse tirado uma foto subexposta, uma foto superexposta e uma outra fotografia com a exposição no meio, certinha. E aí você junta essas 3 fotografias diferentes com algum software de edição e você vai ter uma foto com muitas informações, tanto nas áreas de luz quanto na área de sombra. Isso sempre foi uma escolha estética dos artistas, dos fotógrafos para situações específicas, quando você queria ressaltar, por exemplo, sei lá, detalhes de uma fotografia de paisagem num contraluz, num pôr do sol. Enfim, era uma escolha estética. E uma escolha estética que, se você não controlar muito bem, você vai gerar alguma estranheza em quem estiver observando a sua fotografia e tal. Eu, como artista de pintura digital, eu acabo visualizando esse efeito de HDR em muitos iniciantes que estão praticando pintura. A gente acaba chamando isso de overmodeling, que é quando você começa a colocar muita informação na sombra, muita informação na luz, e você acaba perdendo a noção da forma como um todo, digamos assim. Porque em uma foto super exposta, você vai perder detalhe na área de luz. Isso já é meio que esperado, isso é aceitável na fotografia e sempre foi. Em uma imagem subexposta, ela vai acabar perdendo bastante informação nas áreas de sombra. E naturalmente você vai conseguir um pouco mais de informação, de detalhes na área de luz nessa foto subexposta. Então, de novo, faz parte da fotografia. É como mais ou menos o nosso olho funciona. Se você entra num cômodo bem escuro, o seu olho vai se adaptar para aquele ambiente e você vai enxergar mais detalhes nas áreas de luz. E se depois de algum tempinho nesse cômodo escuro você abrir uma janela de um dia bem ensolarado e iluminado, a percepção que você vai ter é que aquela luz está muito estourada, você não vai enxergar nada, dá um borrão assim, um clarão, né? E de novo, isso é esperado, isso é como o nosso olho funciona, digamos assim. E a fotografia até então meio que reproduzia isso, sabe? E aí, como eu estava falando antes, com a popularização da fotografia por celular, essa parada de HDR acaba acontecendo meio que sem você pedir. Em vários celulares que eu já vi, essa opção ela vem ativada por padrão nos celulares. É claro que você consegue desativar, mas eu tô falando aqui da grande população que utiliza os celulares para tirar fotos do dia a dia, das suas memórias, e acaba deixando ali aquela opção de HDR que, até certo ponto, ela é sutil, mas ela é tão sutil quanto uma distorção de lente. Ela tá ali, ela acontece, existe um pós-processamento das suas imagens que você fotografa aí com o seu celular. Então hoje, quando você clica ali com o seu celular para tirar uma foto, o seu celular vai disparar várias fotografias em um tempo muito rápido. E aí quase que de uma forma instantânea rola um pós-processamento muito pesado nas imagens que a gente fotografa. É como se o celular estivesse sempre buscando por uma fotografia perfeita, sabe? Tentando trazer informação nas áreas de luz, nas áreas de sombra, meio que nivelando sempre, normalizando as suas fotografias. E de novo, eu tô falando aqui de casos mais extremos, mas isso acontece de uma forma sutil, quase como se a gente não percebesse mais que isso acontece. E o que me incomoda, na verdade, nesse grande pós-processamento é que isso acaba criando uma certa mudança da nossa percepção sobre padrões de beleza e do que é entendível como real, se é que vocês me entendem. As pessoas meio que começam a identificar esse tipo de fotografia como algo normal, padrão, que as coisas deveriam ser desse jeito. E de que o mundo é assim. Surgiu uma estética quase de realidade aumentada, onde essas imagens perfeitas, neutras, padronizadas, elas transformam, de certa forma, a nossa percepção do que já aconteceu. Porque a fotografia ela é um registro da nossa memória, de certa forma. A gente vai relembrar momentos da nossa vida, momentos importantes, sempre pela fotografia, né? O céu nunca é lavado, a sombra nunca é completamente preta, a luz nunca é estourada.
tudo se torna um meio termo de detalhe. E de novo, é claro que você consegue configurar o seu celular para tirar uma fotografia de forma mais manual ou uma forma mais avançada, como eles colocam às vezes, né, nos aplicativos. Mas eu tô falando desse uso massivo da fotografia de celular. Essa fotografia é feita por milhares de pessoas todos os dias e compartilhadas nas redes sociais. Então quando a gente olha pela memória das outras pessoas ali no feed de um Instagram e sei lá, a gente entende que aquela foi a realidade que aconteceu. Isso que eu nem tô entrando ainda na questão do uso de inteligência artificial automatizada para aumentar a resolução de algumas fotografias que às vezes não são tão boas assim e acabam gerando coisas que nunca existiram naquelas fotografias. Eu tô tentando falar aqui mais para um uso artístico, digamos assim. Quando a gente coleta referências para usar nas nossas pinturas e a gente acaba até, de novo, entendendo a realidade de uma forma meio distorcida. Mas também nessa nossa percepção do que é a memória. E para nós, artistas, ilustradores, isso é extremamente importante da gente perceber. Esse olhar distorcido e meio HDR, ele está influenciando diretamente e massivamente a estética contemporânea. Ou pelo menos o entendimento das pessoas sobre essa estética. Ela tá nos filmes, nos jogos, nas ilustrações. E também a gente não pode esquecer sempre dessas imagens geradas por inteligência artificial, aonde eles socam detalhe e informação aonde nem precisava, tá ligado? E aonde não faz muito sentido também. E os artistas várias vezes acabam replicando de certa forma essa estética, trazendo isso para o seu trabalho de forma inconsciente. Essa busca por uma imagem onde você consegue enxergar tudo, aonde tudo tá visível, ela pode tirar toda a dramaticidade de uma arte que você fez. Ela pode tirar a emoção de uma arte, ela pode tirar a profundidade daquilo. A sombra profunda, aquela sombra escura de verdade, ela pode criar mistério. Aquela luz muito estourada, ela pode dar a sensação de brilho. O contraste pode e deve ser utilizado para direcionar o olhar de quem está vendo as suas imagens para contar melhores histórias. E o algoritmo dos celulares, por essa busca da perfeição, ou pelo menos padronização das fotografias e da perfeição técnica, acaba deixando as imagens homogêneas. E ela remove essas escolhas narrativas. Esse algoritmo, ele vai te dar um monte de informação, ele vai te dar muitos dados. Mas ele faz você perder a atmosfera. E ainda se tiver aquele pós-processamento de inteligência artificial, ele vai criar coisas onde não existiam, ele vai distorcer realmente a realidade. E talvez distorcer a nossa memória a respeito daquilo. Esse tipo de discussão, ela pode parecer irrelevante, mas eu acho, pelo menos, extremamente interessante. E, de novo, eu discuti pouco mais profunda naquele aulão sobre o porquê que eu odeio tanquinhos, que está disponível na nossa área de membros, por apenas R$19,90, junto com um monte de outras coisas super legais. Então eu convido vocês a conhecerem a nossa área de membros. Porque além de você ter acesso a esse monte de conteúdo da hora, você ainda apoia o nosso canal para a gente poder fazer vídeos como esse. Mas enfim, além do HDR, uma coisa que é extremamente importante da gente conversar é sobre as lentes, né? A lente física das câmeras de celular. A lente principal da maioria dos celulares hoje em dia é aquela lente wide, que é a grande angular. Isso significa que, de forma involuntária, quase todas as fotos que a gente tira para documentar a nossa vida, selfies, fotos de ambientes, qualquer coisa assim, ela já é capturada de uma forma distorcida. E claro, distorções acontecem, é algo que sempre existiu na fotografia, mas como isso tá ficando padronizado é o que me incomoda um pouco. Quem nunca já tirou aquela foto de família que as pessoas que ficam no canto ficam com um braço gigantesco, ficam todas distorcidas, super bizarro para que caiba todo mundo ali? Ou você vai tirar a foto do seu gatinho, por exemplo, você aproxima aquela câmera grande angular e o seu gato fica parecendo um canguru, sei lá. E é disso que eu tô falando. Será que isso aí muda de alguma forma o nosso imaginário a respeito da realidade? Será que eu tô brisando muito? Eu não consigo afirmar com certeza isso, só que eu fico pensando que parte da nossa memória ela depende bastante dos registros fotográficos. E é por isso que eu acho que, mesmo em pequena medida, a nossa percepção sobre a realidade está sendo distorcida pouquinho a pouquinho. E está sendo literalmente remodelada. É como se você fosse lembrar do seu gatinho ou da sua família e você vai lembrar, de certa forma, deles distorcidos. Olha que loucura. Beleza, talvez distorça a nossa memória, mas também vai distorcer, de certa forma, a nossa expressão artística. Então, o olho da câmera do celular, ele não é neutro.
Entenda isso. Ele é um olho amplo e com muitos detalhes na luz e na sombra. E, de novo, com a IA gerando informação onde não existia anteriormente. Esses dias eu tirei foto com bastante zoom num gato que tem aqui num dos terrenos perto de casa. E simplesmente o meu celular, ele recriou o gato de uma forma diferente da que eu estava vendo. Era outro gato, não era o gato que eu estava vendo. E isso pra mim me deixou muito bitolado, tá ligado? Porque essa lente zoom que eu tenho não é das melhores, então ela vai granular um pouco a foto. E pra mim tava tudo bem, eu não pedi pra ele fazer essa alteração. Ele fez de forma automática. Ele tentou fazer aquele enhance do Blade Runner, só que, cara, foi uma parada que me assustou. Como se a minha memória tinha mudado naquele instante, sabe? Eu tive até que... Sabe quando você olha assim e tenta confirmar pra ver que é isso mesmo que eu tirei a foto? Que estranho. Eu vou deixar o link daquele vídeo que eu comentei no começo do vídeo, que eu tava assistindo. Ele fala sobre gatinhos, fala sobre lente, câmera. Eu acho que vocês vão gostar, eu acho muito interessante. Eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, quando você for dar uma olhadinha na descrição do vídeo, não esquece de deixar aquele like, vai, por favor. Não custa nada pra vocês, mas pra gente significa o mundo. Então, por favor, não esquece aí. Então, só antes de eu concluir esse vídeo aqui, eu queria agradecer, obviamente, as pessoas que patrocinaram esse vídeo. O nomezinho de quem tá passando aqui são de pessoas que completaram 1 ano ou mais na nossa área de membros. Então, um beijo pra todos os membros aí. Eu espero que vocês estejam gostando desse videozinho aqui e de todo o conteúdo exclusivo que vocês têm acesso na área de membros. Agora sim, pra concluir, eu acho que nós, como artistas, a gente precisa compreender como essas ferramentas estão distorcendo a nossa realidade, né? Como as câmeras, as lentes funcionam. Isso não é tão difícil de você estudar, é super fácil de você encontrar esse tipo de informação e a gente tem que ficar atento para usar isso, se a gente quiser, entendeu? Use HDR, use distorção de lente, mas sempre de uma forma proposital, pensando em como você deve melhorar a arte que você está fazendo. É tudo em prol da história que você quer contar, e não o contrário. Porque a missão da arte, ao meu ver, não é você replicar uma questão técnica de uma máquina, mas é filtrar o mundo usando a sua sensibilidade como artista, a sua sensibilidade humana, com as suas escolhas, com os seus erros, com as suas imperfeições, os seus dramas, tudo em prol de uma boa imagem.